Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por tudo que tem feito sobre a nossa vida, Deus. Senhor, primeiramente eu quero agradecer a Ti, Senhor, meu Pai, pelo fato de termos conseguido acordar hoje, Senhor. Só isso já é motivo de sobra para agradecer, Senhor, meu Deus, o que tem feito por nós, Senhor. A vida que temos, Senhor, aonde estamos, Senhor, o que somos, ó Pai. Parte são escolha nossa, Senhor. Mas Tu tem nos sustentado até aqui, Deus. Senhor, obrigado pela vida do Tiago, Pai. Senhor, eu peço a Ti que envie Teus anjos até a casa dele, Senhor, para cuidar da família dele, Senhor. Pai, vem tocando no coração, Senhor, meu Deus, de cada um do lar dele, Senhor, meu Deus, para que venha sentir a Tua presença grandiosamente, Deus. Precisamos de Ti, Senhor, a todo momento, Senhor. Aonde quer que vamos, ó Deus, precisamos estar conectados contigo, Senhor, com os pensamentos voltados em Ti, Pai, porque Tu é o que nos mantém vivos, Senhor, Pai. Senhor, eu venho pedir a Ti, Senhor, que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas, Senhor, meu Deus. Senhor, que esse empreendimento que o Tiago tem se disposto, Senhor, a fazer, Pai, trazer, Senhor, um pouco daquilo que o Senhor tem feito sobre a vida de muitas pessoas, Pai. Que isso venha a ser um canal, Senhor, meu Deus, para a Tua bênção alcançar vidas, Pai. Para que casas sejam alcançadas, Senhor. Sim, porque a intenção disso aqui, Senhor, é propagar tudo o que o Senhor tem feito sobre a vida daqueles que se dispõem a caminhar contigo, Deus. Senhor, derrama a Tua glória sobre este lugar, Senhor, sobre esta casa, sobre esse estúdio, Senhor, meu Deus. Envia Teus anjos para estar aqui 24 horas, Senhor, meu Deus, sim, guardando aqueles que entram e que saem, Pai. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, encarecidamente, Senhor, seja conosco, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Enrolados Podcast, onde a conversa é leve e o papo é profundo. Solta a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre vícios, escolha e reconstrução. Uma história real de libertação e transformação. Nosso convidado de hoje é desenrolado, trabalha em diversas funções, morador de São João de Meriti, que venceu o vício e hoje vive o processo de reconstrução da sua própria história. Seja muito bem-vindo, meu amigo Wellington Zacarias. Meu irmão, uma honra ter você aqui no nosso estúdio. Uma honra estar com vocês aqui. Uma honra ter você aqui na nossa mesa. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Enrolados Podcast. Também nos siga no Instagram e no Spotify, @EnroladosPodcast. Curte, comenta e compartilha com todo mundo. Meu amigo, para a gente começar o nosso podcast de hoje, nosso episódio de hoje, queria que você começasse contando um pouco da sua história, da sua infância, como foi o Zaca pequeno, foi um garoto muito levado, foi tranquilo, foi de boa. Fala comigo. Cara, o Zaca... criança era o Zaca bem atribulado, vamos dizer assim. Né? Pô, mano, era uma criança terrível. Entendeu? Creio eu que hoje em dia, tendo o entendimento que eu tenho, questão espiritual, hoje em dia eu entendo por que eu era daquela forma, que na minha casa, a minha falecida avó tinha o hábito de sempre apresentar gente para algumas entidades. Então, devido àquela apresentação que ela fazia, de certa forma, ela dava uma legalidade e autoridade para aquela entidade cuidar da gente, né? E, pô, mano, eu era uma criança que, se eu tô vivo hoje, foi pela misericórdia de Deus. Deus me guardou muito. Né? Então, desde pequeno, você tinha contato com a religião, né? Uma religião direto. Você lembra de quando você era criança, visitando esses lugares? Eu morava, né? Sério, mano? A minha avó cuidava no caso, era Babalorixá. Tanto ela quanto o meu tio. Né? Então, eu sempre estava muito em contato, diretamente. Né? Tinha uma entidade dela lá que... da casa das crianças, era eu, minha irmã, minha prima, tinha mais umas 2 crianças lá que moravam no quintal, eu era o único que tinha contato, direto assim com a entidade. O restante das crianças, mais ninguém chegava perto. Você tem quantos irmãos? No total somos 6. Eu tenho mais 3 irmãos e mais 2 irmãs. E como é que foi essa infância aí, tanta criança assim na casa? Não, na verdade, nessa época aí, diretamente envolvido com espiritismo, era só eu e a minha irmã mais velha, a Márcia. E na época só tinha nós 2. Os outros já vieram depois. Já fora dessa vida já. E como é que foi a sua adolescência? Quando que você se envolveu diretamente com as drogas? Cara, eu comecei a me envolver com as drogas. Eu ainda era criança. Porque eu comecei a fumar cigarro, eu tinha 11 anos. Mas foi influenciado por alguém, vendo alguém?
Ou simplesmente pegou e começou? Posso dizer que, de uma certa forma, tive a influência da minha mãe, né? Porque minha mãe era fumante, né? Meu tio era fumante, minha falecida avó era fumante. Né? Então, praticamente, no meu quintal, todo mundo fumava cigarro. E aí pra você parecia algo natural, né? Algo natural, normal. Né? Eu achava estiloso, cigarro na boca, soprando a fumaça pro alto e tal. Aí, um dia eu tava na quadra com os colegas, aí um apareceu com um cigarro. Eu tô com cigarro aqui, vamos fumar. Eu falei, bora, acende aí. Aí comecei a dar aquele trago, assim, me senti mal, porque o primeiro trago, a fumaça desce como? Rasgando. Aí eu fiquei me senti meio esquisito, mas aí pra lá continuei fumando. Né? Escondido, pegava um cigarro da minha mãe, colega na rua e tal. Tua mãe brigava com você quando você fumava? Não, eu não fumava na frente dela. Eu pegava um sapatinho e ia pra rua. Né? Quando minha mãe foi saber que eu fumava, eu já tava fumando maconha também, já junto. Eu já tava com meus 16, 17 anos. A droga entrou nessa idade ou entrou um pouco antes? Entrou bem antes, entrou com 13. Então, dos 11 ao 13 você ficou no cigarro? Dos 2 anos bebida cigarro. Também? Bebida também? Não, bebida quando era mais novo não gostava do sabor, me incomodava bastante. E como é que foi esse negócio da maconha? Quem te apresentou? Como é que foi? Cara, a maconha, ela veio um pouco depois do falecimento da minha avó, que era muito apegado com a mãe da minha mãe. Aí depois que ela faleceu, aí eu fiquei malzão mesmo, tive uma crise de ansiedade muito forte. E, inclusive, até fiquei meio com deficiência na fala. De vez em quando eu dou uma travada, dou uma gaguejada, né, por conta desse choque que eu levei. Aí eu ouvi falar que tinha alguma coisa que deixava a gente mais tranquilo e tal. Aí eu falei, cara, vou ver se realmente isso procede, né? Aí, naquela de relaxar para poder esquecer do problema, eu acabei entrando. Né? Mas, não foi ninguém que me ofereceu. Eu ouvi falar. Aí, na época, eu sempre trabalhei com meu pai desde moleque. Eu trabalhava de camelô com ele, pegava meu dinheirinho, meu trocadinho com ele lá e tal. E fui até a Boca de Fumo e comprei. Aí no caminho, mano, foi uma história até um pouco engraçada. Eu indo na direção falando, cara, como é que eu vou pedir quando eu chegar lá? Pô, como é que eu vou fazer? Aí já montou no roteiro aqui na mente. Fui meio que ensaiando, né? Fui meio que ensaiando no meio do caminho. Aí eu cheguei lá, eu falei, mano, tem maconha? O cara de conta. Eu falei, ainda tem preço ainda? Eu pensei que era, me dá maconha, toma aí o dinheiro e... Aí tal. Aí eu comprei um montão, mano. Foi R$1, R$2, assim, não lembro o preço ao certo. Aí eu comprei um montão e fui pra casa de um outro amigo que eu já sabia que fumava, que era mais velho do que eu na época. Aí eu falei, mano, tô parando de fumar aqui e tal. Ele, tu fuma? Eu falei, não, mano, vou começar a fumar agora. Aí joguei em cima da mesa assim, aquele montão de maconha. Ele, que isso, cara? Muita coisa. Eu falei, mano, não sei como é que fuma essa parada. Aí de lá pra cá, mano, fumei o bagulho e realmente, tipo assim, dava só um momento de relaxamento. Mas depois, quando a onda passava, o problema voltava todo. Entendeu? Você foi trabalhar com seu pai e aí você também foi tatuador. Sim, né? sim. Você, durante muito tempo você foi tatuador. Uns 10 anos, mais ou menos, trabalhei com tatuagem. Do quê? De quantos anos a quantos anos? Só pra gente fazer uma linha do tempo. Mais ou menos dos meus 18 aos 28. Então até os 18, entre os 16 e os 18 ali, você viveu como? Só trabalhando com seu pai? Cara, eu fazia várias paradas. Eu era camelô com meu pai, trabalhava, às vezes catava um reciclado. Às vezes, meus 15 anos eu fiquei um bom tempo trabalhando como auxiliar de serviço de ajudante de pedreiro, que foi com meus cunhados. Aí foi onde eu aprendi o ofício. Que aí eu, mesmo eu com problema de vício, droga, tal, gostava de dar um tequinho, fumar um baseado, eu nunca gostei de meter a mão nada de ninguém. Aí eu sempre procurava um meio de ter a minha parada de boa. Então sempre trabalhei. Quando não tinha obra, eu catava uma parada para poder vender. Aí quando tinha um bagulho para catar, eu limpava um quintal, carregava um material de areia, um tijolo, tal. A sua libertação, a sua conversão. Porque você se converteu e já se libertou ou demorou um pouco? Não, cara. A minha libertação dos vícios foi algo, posso dizer que realmente sobrenatural. Porque quando eu comecei a ter vontade de parar, foi quando a minha filha nasceu. A minha filha mais velha. Quando ela nasceu. Aí eu fiquei, cara, como é que eu vou fazer e tal? Eu sei que isso é uma parada maneira. E pensava muito na questão da minha filha. E ele sempre tentava parar. Porque pra mim, entendeu? Era uma parada que quando eu fumava, mano, eu estagnava. Entendeu? Eu não conseguia fazer mais nada. Se eu fumasse um baseado, mano, esquece. Eu ficava ali, o tempo que tivesse da onda, eu ficava estagnado. Entendeu? Era uma sensação maneira. Eu relaxava, tal, tranquilão. Mas já minha vida não fluía.
Então, pra mim, aquilo estava me fazendo mal, entendeu? E eu comecei a ter vontade de parar, só que, pô, mano, eu não tinha um propósito, não tinha um porquê. Não tinha nada que falasse assim, pô, não, isso aqui é algo que, pô, é válido eu parar, entendeu? E toda vez que eu tentava parar de usar droga, era sempre motivado em prol de alguém, nunca em prol de mim, entendeu? Aí eu falei, pô, cara, aí sempre me decepcionava as pessoas, então nunca conseguia parar mesmo. Então sempre tinha uma recaída aqui, outra ali, ia deixando. Mas quando a minha filha nasceu, foi onde eu falei, cara, eu preciso parar. Eu preciso parar antes que minha filha comece a entender o que é isso. E quando ela chegar a uma certa idade, que ela chegar em casa, que eu achar um baseado na bolsa dela, ou ela chegar com cheiro de maconha, o que eu vou falar pra ela? Faz o que eu falo e não faz o que eu faço? Não faz sentido. Entendeu? Qual foi a pior fase da sua vida como usuário de drogas? Você usou só maconha? Teve... Pô, mano, eu usava tudo que dava onda. Tudo, qualquer coisa que você... cola de sapateiro a crack. Entendeu? Deu onda, eu partia pra dentro. Qual foi a pior fase dessa sua vida? Cara, a pior fase pra mim... Onde você achou que... A pior... Chegou a ter alguma overdose? Não, mas já tive uns desmaios. Baforando loló, né? Que a galera fala que é loló. No caso, um solvente um pouquinho mais forte. Entendeu? Já tive uns desmaios... Os 2 desmaios no mesmo dia. Nesse dia desse suposto desmaio, eu tava em casa vendo televisão sozinho, aí peguei uma garrafinha de long neck, fiz igual um balão de oxigênio. Um furo em cima, um furo embaixo, e respirava normal por ele por dentro. Aí eu tava vendo um programa na TV, tava sol ainda. Pô, mano, quando eu fui dar por conta que eu voltei do desmaio, já tava escuro. E eu sozinho dentro de casa. Caramba. Aí eu falei, caraca, mano, que aí eu olhei assim a garrafa no chão, eu estirado no sofá. Aí eu falei, caramba, mano, que bagulho doido. Aí eu peguei de novo e voltei de novo a baforar. E logo em seguida, pum, dei outro. Outro apagão. Aí eu falei, caramba, mano, que bagulho doido. E na questão, tipo assim, pra mim, a fase mais difícil, mano, nas drogas, foi quando eu morava em Belfor Roxo e me mudei pra Vila dos Teles, que é onde eu fui nascido e criado. Foi quando... Ali, mano, eu não tinha, na minha casa, eu olhava assim, não tinha nada, mano. Eu não tinha nada. Era um colchão encardido no chão, uma TV de 14 polegadas zoada, no guarda-roupa só tinha praticamente a armação, porta, não tinha porta. No meu fogão era um fogão de 4 bocas que só funcionava uma, não funcionava forno. Meu armário era em cima de uma mesa velha, não tinha uma cadeira, não tinha um sofá, não tinha casa, não tinha nada. E aquilo ali eu olhava pra minha filha toda suja, toda largada, e eu drogado o tempo todo. Aí eu falei, cara, preciso parar com essa parada, mano. Aí ali foi quando deu o estalo de vez. Eu falei, pô, preciso parar. Com esse bagulho que tá acabando com a minha vida. E eu tô acabando com a vida de uma pessoa que não pediu pra estar nesse meio. Entendeu? Aí eu falei, pô, mano, preciso parar de qualquer jeito. Aí cheguei pra minha companheira na época, chamei ela pra junto. Eu falei, pô, cara, olha só, a gente precisa largar por causa da nossa filha e tal. Esse bagulho não tá maneiro. Ela vai crescendo numa situação que pode prejudicar muito a vida dela. Aí eu falei, pô, cara, eu vou te dar um período aí pra gente tentar parar. Só que nesse meio tempo eu ficava um tempo, aí chegava em casa e tal, aí tinha briga, aí eu me estressava e me deu procurar outro meio de me acalmar, não. Ia lá e dava um teco, fumava baseado, fumava um crack. Aí eu falei, pô, mano. Aí acabei me separando, fiquei um tempo tentando largar, mas nunca conseguia. Tentava sozinho, não tentava largar sozinho? Tinha ajuda de alguém? Como é que era? Pô, mano, eu tentei algumas vezes ir para alguns centros de recuperação. Mas eu chegava lá e falava, cara, não é isso que eu preciso. Eu preciso de algo diferente, preciso de algo que realmente trate do que eu tô passando. Aí eu ia e ficava, mano, não ficava nem meses, ficava dias. E metia o pé, vinha embora, voltava para casa e voltava tudo de novo. Aí quando eu consegui largar, foi quando eu comecei a ir para a igreja de novo. Aí Então, vou te fazer uma pergunta. Quando foi o seu primeiro contato com a igreja? Eu tinha 14 para 15 anos. Você ainda estava na fase só do cigarro?
Só cigarro e maconha. De vez em quando dava um tequinho, mas era muito raro. Entendeu? Era só cigarro e maconha. E aí esse contato foi como? Alguém te convidou? Você foi sozinho? Eu fui junto com meus cunhados, que foi o que me encaminhou no ofício de pedreiro. Entendeu? Ele começou aí me chamou, eu fui também. Entendeu? E como é que foi essa experiência? Cara, a princípio, eu fui de forma errada. Porque eu não fui para buscar Deus. Eu fui para buscar a libertação e de algo que estava me prejudicando. Então eu não estava indo pelo que Deus é, estava indo pelo que Deus podia me oferecer. E devido a gente, na época, eu não ter o entendimento de quem é Deus, do porquê que eu devo buscar a Deus, eu olhava muito para as pessoas. Então eu comecei a ver muita parada errada, mano. Entendeu? E tudo aquilo que eu vivia, nada mudava. Então eu falava, pô, mano, se for para ficar aqui nessa igreja, pô, sendo igual essas pessoas, então é melhor ficar lá fora, fumando minha maconha, pelo menos eu sou mais tranquilo, pô, não faço mal a ninguém. Mas você acha que nessa época que você frequentou pouco tempo, muito pouco tempo? Um ano e meio no máximo. Bastante tempo. Mas você acha que nessa época uma semente não foi plantada dentro de você ali? Pô, cara, ela não foi só plantada, mas ela chegou a germinar alguma coisa. Chegou. Porque eu sentia falta daquilo ali. Entendeu? Eu podia estar onde fosse, o tempo que afastado, mas eu sempre sentia vontade de voltar para aquilo ali. Por que eu estou falando disso? Porque, cara, a gente tem relatos de algumas pessoas que, quando a gente pergunta, o primeiro contato que teve com a igreja, fala, cara, lá atrás, quando eu tive lá, quando eu fui, aí eu lembrava, exatamente o que você falou, cara. Germinou ali uma mudazinha que de repente morreu, mas a outra semente, vou usar um exemplo, de tâmara, que demora, ficou lá no canto lá e, tipo assim, em algum momento ela germinou. E aí, como é que foi a sua fase de libertação? Como é que você realmente, sim, conseguiu se libertar de tudo isso? Cara, começou com algo bíblico que eu não sabia que era bíblico. Quando a palavra de Deus nos afirma que tudo aquilo que a gente fala com fé acontece na nossa vida. Entendeu? Que a nossa palavra ela tem poder para amaldiçoar ou para abençoar. Então, quando eu comecei a parar de usar droga, foi bem aos poucos. Entendeu? Eu comecei de uma forma errada. Eu comecei a sair do vício das drogas e entrar no vício do alcoolismo. Entendeu? Aí quando eu tava... Mano, você foi substituindo um pelo outro. Um pelo outro. Aí quando eu vi que, mano, o bagulho tava dando ruim, eu falei, cara, eu não preciso, tá errado, alguma coisa tá errada. Eu comecei a falar para Deus assim, eu só volto para a igreja o dia que eu largar todos os vícios. O dia que eu não tiver vício nenhum. Aí vira e mexe alguém, pô, bora na minha igreja, vai tal. Aí eu falei, mano, só vou para a igreja o dia que eu não tiver vício nenhum. Não, mas não é assim, que você tem que ir, porque Deus que vai fazer a obra, Deus que vai fazer você mudar, que vai te libertar. Eu falei, não, mano, eu só vou para a igreja o dia que Deus me libertar de todos os vícios. E, mano, eu fiquei anos falando isso. Aí, nesse meio tempo, eu já tinha conhecido a Nação Santa, que é a igreja que eu congrego hoje. Aí eu falei, pô, cara, e tem que ser naquela igreja tem uma parada diferente. Então, vou te perguntar. Naquela época, quando você veio, que você fez umas tatuagens na galera da Rede Jovem, sim, uma tatuagem de rena, como é que tava a sua vida naquele momento, cara? Cara, minha vida tava podre. Eu fumava tudo, usava todas as drogas que possível. E como é que foi dentro de você, tipo assim, o pastor virar e falar, irmão, quero te chamar para tatuar essa galera aqui de rena aqui, não sei o quê, paraná. Cara, como é que você se sentiu? Você consegue lembrar? Cara, eu só vi aquilo como um trabalho. Porque, tipo assim, eu mesmo com todo esse meu problema com droga e tal, vício constante, eu sempre conseguia separar o lazer do trabalho. Para mim, a droga era um lazer. Mas eu tinha meu compromisso com o meu trabalho. Eu tinha que trabalhar. É claro que, pô, teve momentos da minha vida que eu não conseguia separar o trabalho do lazer. Então eu usava droga o dia todo. Mas quando o pastor chegou até mim e falou, pô, queria que você fizesse aí, eu falei, não, pastor, vamos lá, eu faço de boa tal. Eu fui como trabalho, no entanto que eu nem participei do evento em si, eu praticamente fiquei quase do lado de fora da igreja. Entendeu? Eu botei uma mesinha ali, bem na entrada mesmo da igreja, e fiquei ali sentado, fazendo a renda. Quando acabou, todo mundo tinha feito, ó, botei meu dinheiro no bolso e parti, fui embora. Entendeu? Você tentou se matar já, Zaca? 6 vezes. 6? Não, 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes.
5 vezes. Eu ia fazer uma pergunta meio besta aqui. Eu falei, cara, você não conseguiu, né? 5 vezes. Qual dessas 5 aí, qual foi a que mais te marcou? Tipo assim, de você não ter conseguido. Que mais que você viu Deus assim, agindo de forma poderosa? O que mais me marcou foi a primeira vez. Foi a primeira vez porque... Você tinha quantos anos, lembra? Tava com 24 para 25. Eu tava morando com a mulher. Eu, em questão de relacionamento, eu era muito carente. Carente, né? Você tinha um vazio dentro de você e você eu achava que eu só poderia ser preenchido com relacionamento. No entanto que eu fiquei com a mãe da minha primeira filha, já saí dela já entrando em outro, saí de outro entrando no outro, de outro entrando no outro, de outro entrando no outro. Não dava um tempo para mim. Eu ia só substituindo. Aí, nessa primeira tentativa, mano, de suicídio, que eu conversando com uma amiga minha, na época eu já estava trabalhando com tatuagem, aí ela falou que tomou uma cartela de Dorflex para tatuar, para relaxar, que a Dorflex é relaxante muscular, né? Ela passou muito mal, mano. Ela teve uma parada doida lá que tiveram que levar ela para o hospital às pressas. Aí tiveram que fazer a lavagem nela e dar outro medicamento para poder aliviar. E o médico falou para ela que o Dorflex, ele relaxa muito o coração. Então ela quase teve uma parada cardíaca. Caramba. Devido o coração ao músculo, né? Então sim, ele relaxou demais. Então o fluxo de sangue dela estava muito pouco. Ela tomou os 10 comprimidos de uma vez? Não, acho que ela tomou menos. Porque a cartela vinha mais ou menos isso. Acho que uns 10 ou 12 na cartela do Dorflex. Então ela tomou acho que uns 4 ou 5. Entendeu? Aí eu lembrei dessa situação. Eu tava meio mal, tal, não tava desgostoso da minha vida, não tava conseguindo evoluir em situação nenhuma, nem profissional, nem financeiro, nem como pessoa. Aí eu lembrei dessa situação. Eu falei, cara, a mina tomou 5 Dorflex. Pô, se eu tomar 10, eu vou de arrasta. Entendeu? Vou tomar uma cartela inteira. Aí eu acordei de madrugada, fui pegar a cartela do Dorflex em cima da estante, abri e mano, só não tomei o último. E fui dormir. Mano, quando eu acordei de madrugada, eu acordei me tremendo todo. Eu não conseguia andar direito. Mano, meu corpo tava todo esquisito, entendeu? A boca tremendo, os braços tremendo, uma falta de ar, e eu todo mole, todo desorientado. Falei, caramba, aí quando eu passei assim pela estante, que eu olhei pra cartela, mano, eu ouvi como se uma voz falava assim, esse que ia te matar. Eu falei, mano... Aí foi onde eu, pela primeira vez, eu senti algo, falei, cara, como eu não tinha envolvimento diretamente com o cristianismo, e era mais voltado pro lado do espiritismo, então eu achei que fosse alguma entidade que eu idolatrava lá que estava me livrando. Aí eu falei, pô, cara. Aí aquilo ali me marcou, mano. Eu falei, pô, mano. Aí depois de anos, eu já entendendo, né, quem Deus era na minha vida, Deus me trouxe o entendimento. Que tinha sido ele naquele dia que falou comigo. Que ele falou, esse aí que ia te matar. Aí eu falei, pô, mano. Se eu tomasse aquele último comprimido, era o... ia dormir e não ia acordar mais. Ia ter uma parada cardíaca e ia ficar por ali mesmo. Caramba, irmão. Entendeu? Caramba. Voltando a falar da sua libertação, da sua conversão. Como é que foi esse processo? Aí, como eu tava falando, aí eu comecei a falar essa questão. Eu falei, cara, eu só vou parar de ir pra igreja, só vou ir pra igreja pra parar com todos os vícios. Parar com tudo. Aí, essa mulher que eu briguei com ela, que eu tomei a cartela de Dorflex, ela não aceitava bagulho de droga. Aí eu falei, pô, mano, é isso que eu tô precisando. Uma pessoa que não me apoia nessa história, nessa parada. Nessa época você ainda trabalhava com tatuagem? Sim. Eu era tatuador. Tatuava aqui no Vila dos Teles, no salão de beleza. Aí eu parei de fumar, de cheirar, porque, pô, mano, eu tava sempre com ela, eu tava sempre trabalhando, então de manhã eu saía pra trabalhar, ela tava em casa. Quando eu voltava à noite, ela tava em casa. Então, e nesse período de trabalho eu não tinha como usar, porque eu trabalhava num local que inviável usar droga. Entendeu? Até mesmo pelo dono, respeito ao dono do estabelecimento. Aí fui ficando 1 ano, 2 anos e consegui parar com as drogas. Entendeu? Aí, só que eu bebia. Bebia, mano, constantemente. Aí eu me separei dela e fui morar na casa da minha mãe. Mano, tive uma recaída. Entendeu? Aí eu voltei a fumar todo dia, mano. Todo dia. Dentro de casa mesmo? Dentro de casa mesmo. Minha mãe morava mora até hoje em comunidade. E, pô, mano, comunidade, meu irmão. Indo pra casa, você passava por quantas?
Vários bocas. Não, eu nem pegava onde eu morava, eu pegava em outro lugar. Entendeu? E consumia na minha casa. Aí até que teve um dia eu bebendo, aí eu tomei um copo, mano, de cerveja, enchi, assim, tomei. Aí daqui a pouco começou a me dar um bagulho estranhão, mano. Eu falei, caraca, mano, que bagulho estranho. Uma sensação de como se tivesse gripado. Começou a me dar uma dor de cabeça, um mal-estar, uma moleza no corpo, a vista ardendo. Aí eu subi e fui falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, pô, tô me sentindo malzão. Mano, a minha mãe falou assim, isso é Deus te apertando. Eu falei, que mais é Deus o quê? Eu, tá maluco? Você é Deus. A tua mãe que foi criada dentro... Só que a minha mãe já tinha ido pra igreja. Já tinha largado o espiritismo, já tinha se batizado. Já tinha mudado a vida da sua mãe. Já tinha mudado a vida dela já. Ela, isso é Deus te apertando. Eu falei, mas pô, você é Deus, pô, você vê Deus em tudo. Mano, eu fiquei uma semana certinho, cravado. Uma semana. Sem fumar nada, sem beber nada. Aí na outra semana, eu comprei uma cerveja. A mesma coisa. Enchi o copo, tomei o copo. Quando eu enchi o outro, a cabeça, pum. O mesmo sintoma. Aí esse é Deus me apertando mesmo. Aí eu falei, caraca, mano, que bagulho doido. Aí eu falei, pô, mano, não, sei lá, esse bagulho da minha cabeça. Eu peguei a cerveja, joguei a cerveja fora e fiquei em stand-by. Aí naquela semana, a minha prima me ligou. Ela nem tava, pô, tu vai fazer o que aqui hoje? Eu falei, pô, prima, não vou fazer nada não. Vem aqui pra casa aqui, pra gente ir pra igreja mais tarde. Eu falei, pô, vou ver. Sendo que nesse vou ver, mano, eu fiquei sentado e comecei a pensar, mano, nas possibilidades de ir pra igreja. Eu falei, cara, eu acho que eu vou, mano. Eu não tenho nada a perder. Entendeu? Só teria a ganhar. Pelo que dizem. Que Jesus cura, salva, liberta, lá. Falei, pô, mano, então não custa nada tentar. Só que a minha cabeça começou a trabalhar de forma diferente. Começou a trabalhar pelo seguinte, cara, eu vou pra igreja. Eu posso ver o pastor, mano, saindo do motel com 5 prostitutas dentro do carro. O problema é dele e de Deus, mano. O que importa é eu e Deus. Eu tenho que prestar conta do que eu faço, do que eu falo e das minhas atitudes. Agora, o que os outros fazem, meu irmão, o problema é deles. O negócio vai ser eu e Deus. Eu quero conhecer Deus de uma forma diferente. Aí, fui pra casa da minha prima. Aí, cheguei lá, tô limpando o bueiro da minha tia lá, que tava tudo entupido e tal. Mano, quando eu acabei de limpar, aí eu fui tampar a tampa de grossona, mano, de concreto com uma borda de ferro. Flap, em cima do meu dedão. Mano, arrancou unha, arrancou couro, arrancou tudo. Aí na mesma hora eu olhei assim, eu pensei meio assim, eu falei, cara, se isso aconteceu é porque algo de maior da minha vida vai acontecer. Não posso parar. Aí minha prima, pô, agora como é que você vai pra igreja? Eu falei, calma aí, pô. Peguei uma acetona, já tava fazendo unha. Joguei a acetona em cima, passei a gaze, esfreguei, esfregadão. Dá uma escova de dente velho aí. Mano, o dedo ficou limpinho. Aí peguei, enrolei uma gaze assim, botei uma fita crepe. Calcei deu nervoso até de... Só de ouvir já deu... Calcei o tênis. Não botou o tênis ainda. Vambora. E fui mancando. Mano, aí cheguei lá na igreja e tal. Mano, aí, o culto rolando. Eu falei, cara, eu nunca senti algo desse tipo. Você lembra o ano? 16 de julho de 2014. 16 de julho. 16 de julho de 2014. Aí eu cheguei lá, mano, eu tava ansioso pela hora do apelo, mano. Você já tava decidido. Eu já fui decidido a mudar minha vida, mano. Eu fui decidido a mudar minha vida. Eu falei, cara, minha vida tem que mudar, chega, mano, não dá mais. Entendeu? Eu falei, cara, eu já tô caminhando pra quase 30. Entendeu? Eu tava com 29. Tinha acabado de fazer 29. Eu falei, cara, eu tenho que mudar, mano. Tem que mudar, não dá mais, não dá mais pra fazer do jeito que tá. Eu falei, cara, não conquistei nada, não tenho nada. Eu preciso de alguma ajuda. Entendeu? Aí eu no culto já como, mano, ansioso pelo apelo. Eu falei, cara, mano, os caras não fazem apelo não, mano. Sabe que bater apelo hoje não? Lembrei do episódio do Juan, né? O episódio do Juan, ele falando a mesma coisa. Já foi decidido. Eu tipo assim, não importava se tivesse pregação ou não, se tivesse apelo ou não, eu chegava no final, eu quero. Aí daqui a pouco, quando falaram, mano, começaram a falar, pô, eu falei, pô, é a hora. Quando falaram, vem na frente, mano, quando falaram, vem na frente, que minha prima olhou assim, eu já tava lá na frente já, mano. Já tava prostrado lá no chão, jogado, chorando, babando, rolando no chão. Falei, Senhor, eu te quero, por favor, me aceita. Que na verdade, eu ia falar, você quer aceitar Jesus na sua vida?
falo, cara, ele que tem que me aceitar. Porque, pô, mano, quem tá podre sou eu que preciso, entendeu? Que ele me aceite, entendeu? Porque, pô, cara, na situação que eu me encontrava, eu não tinha condição de aceitar ninguém. Eu que tinha que ser aceito. Sim. Entendeu? Aí eu, pô, mano, daquele dia pra cá, mano, minha vida ficou pior. Disseram que eu ia ser feliz, disseram que ia ser uma maravilha. Aí eu falei, pô, mano, tudo aquilo que eu queria... Que até esse momento você trabalhava com o quê? De 29? Tatuagem ainda. Tatuagem ainda. Eu tava com tatuagem ainda. Deixa eu pegar essa pausa aqui, vamos voltar nesse momento. Como vocês sabem, a Mose Alimentos é um dos nossos patrocinadores. Eita, machucou aí? É um dos nossos patrocinadores, você conheceu Sim, muito bem. Muito bem. Conheceu internamente, que a gente vai chegar lá no seu momento lá que você trabalhou na Mose. E ela enviou pra gente aqui, cadê, Bruninho? Traz aí. Opa, já vem comendo já. Enviou os salgadinhos pra gente poder comer aqui durante o nosso podcast. Ela enviou também... Cadê aquela coxinha, aquele carro-chefe da Mose? A torta de... Essa aqui é de choquito? Choquito também. Vai te chocar. O doce eu não conhecia muito bem, não, porque quando eu saí de lá Já não tinha. Na verdade, não fabricava doce ainda. E também enviou o bolo de beijinho. Olha que maravilha isso aqui. Vê se pega direito aqui. Se a câmera não pegar, eu pego, não tem problema não. E aí o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma pausa rapidinho, que a gente come um pouquinho aqui, dá uma mastigada, e depois a gente volta falando e vai comendo durante o episódio, pode ser? Então, gente, dá uma segurada aí, ó. Como tô cansado de falar, lá na loja, você encontra tudo para sua festa, para o seu coffee break, salgados fritos, salgados assados, empadinha de frango, qualidade. Camarão, chocolate, quichezinho de queijo, taça de camarão, bolinho de bacalhau, bolo, se eu não me engano, são quantos sabores que a gente ficou sabendo? Gente, uma cacetada de sabores, muitos sabores. 16, mais as tortas. Ó, a torta que eu lembro, que a gente já veio aqui, abacaxi, já veio de coco, beijinho, veio de ouro branco, tem sonho de valsa. Detalhe, posso fazer um comercial dele também? Pode fazer um merchan. Já tem 5 anos que eu saí da empresa, entendeu? Então, não tem como falar que tá puxando um saco, porque eu não trabalho mais lá, fui demitido. Mas, mano, só material de primeira linha, mano. Só material de primeira linha. Farinha de empanar de primeira linha, farinha de trigo de primeira linha. Entendeu? Gente, tudo delícia. Top. Então vai lá no Instagram, procura Mose Alimentos, faz o seu pedido, eles entregam aqui, tem um raio lá. Se não, aproveita, já pede para separar o teu lanche, você pode ligar e falar, ó, separa aí que tal hora eu vou passar, tal dia eu vou passar e vou pegar aí, tá bom, gente? Conhece a loja lá também, come lá na hora os salgadinhos lá, tudo frito na hora, da melhor qualidade, tá bom? A gente vai dar uma pausa rapidinho aqui e a gente já volta. E o queijo é queijo de verdade, né? Tipo mussarela não. Não é tipo mussarela não, mussarela de mesmo. verdade. Gente, voltando aqui, depois de a gente ter comido aqui bastante, ter se alimentado aqui. Olha que a rapaziada aqui come bem. Gente, tá tudo muito gostoso, tudo muito saboroso. Vai lá na loja, marca, clica, compartilha com todo mundo. Como é que fala? Marca todo mundo lá. Gente, vale muito a pena. Compra muito. Compra muito mesmo. Tudo de qualidade, tudo de primeira. Não posso falar marcas aqui, mas no episódio... A gente fala, o rapaz falou as marcas aqui, deixa a curiosidade de vocês aí para o episódio do
com o Léo da Mose Alimentos. Esquece. E voltando, cara, pegando uma linha aqui antes desse 16 de julho de 2014. Voltando um pouquinho. Tem uma história sua de quando você chegou na igreja, a primeira vez que você chegou na igreja. Você tava de skate, como é que foi isso aí? Naquele dia, tava eu e o Fabinho, que foi através dele que eu conheci a Nação Santa. Aí a gente tava dando um rolê de skate, andando, já tudo suadão já. E, mano, o culto era na parte da tarde. Se não me engano, acho que era 7 horas, 7h30, não lembro agora. 7 horas. Aí, a gente andando de skate o dia todo, andando, aí, qual é, mano? Bora pra igreja? Eu falei, mano, mas como é que eu tô? Ih, que nada. O pessoal lá é diferentão. Eu falei, mano, mas tô tudo largado, mano, tudo sujo. Eu tinha mania de pegar minhas calças e cortar pra fazer bermuda. As minhas camisas eu arrancava a manga. Eu sempre gostei de pôr de camiseta. Eu arrancava a manga. Mano, eu tava largado, cabelo grandão, zoado. Aí, vambora. Aí, tô indo pra igreja, e tal. Quando eu entrei, aí todo mundo, tipo assim, olhou pra trás e... Só mais um tá entrando, eu falei, mano, é bagulho diferente mesmo aqui. Aí peguei e sentei. Porque você não sentiu aquele olhar de discriminação, não, você sim, só... Sim. Tipo, entrou, beleza, tamo junto, vamos continuar. Mano, é mais um que vai estar vindo pra igreja. Uma pessoa normal. Diferente de outras igrejas que eu já fui, mano. Já teve algumas igrejas que eu fui, eu não vou falar denominação, porque não vem ao caso, mas igrejas. De eu sentar no banco e ele tá limpo. Banho tomado, cheirosinho. Mas porque, mano, hoje em dia tem um buraco até hoje. Mas o meu largador era grandão. Né? Eu tinha, piercing. Tava, todo tatuado. Então, quando eu sentar assim, a pessoa olhar pra mim assim e andar um pouco pro lado, pra afastar. Eu falo, mano, feio demais. Né? Então, pra mim, naquela igreja seria a mesma coisa. E, já foi preparado, já foi armado. Ainda mais pelo fato de eu estar sujo, né? Fedendo, suado, andando o dia inteiro andando de skate. Aí eu falei, mano, sentei e tal. Falei, mano, me senti benzão aí. Falei, tranquilo aí. Tô assistindo o culto. Aí quando terminou o culto, aí o Fábio, bora falar com a galera ali. Aí a galera veio, me abraçando. Tá aí, irmão. Eu falei, esses caras estão me agarrando aí, qual foi? Tudo mandadão. Aí os caras, e aí, tal, aí falaram comigo, tal, me trataram, mano, benzão, né? Top demais. Aquilo ali foi o que me chamou a atenção da Nação Santa. O carinho, né? O afeto, né? O respeito. Porque, mano, quando você vai num lugar que a pessoa não respeita quem você é, mano, esquece. Né? Pode ter certeza que dali pra frente é só ladeira abaixo. Né? A Nação Santa respeitou quem eu era. Ele respeitou o meu tempo, o meu momento. Não ficou, porque isso aí? Porque isso tá errado. Não, porque Deus condena. Irmão, é você e Deus. Né? Dobra o teu joelho, lê a palavra, seja íntimo de Deus. Íntimo de Deus? Mano, como é que um drogado, skatista, tudo sujo, você vai ter intimidade com Deus tão grande? Né? E até então não entendia, mas fiquei com aquilo ali. Né? E eles sempre passando isso, meu irmão, é você e Deus. Seja íntimo de Deus, ora para Deus, conversa com Deus, lê a palavra, se aprofunda. Né? Porque quanto mais você lê, mais você ora, mais intimidade com Deus você tem. Né? Hoje em dia eu consigo entender isso. Né? Muitas coisas na minha vida eu deixei de passar, ou passei, né? Porque eu ouvi Deus. Mas Zaca, mas o que? Deus falou com você, qual é a Zaca? Olha só, faz isso. Não, é algo muito profundo, mano, lá dentro. É tão forte, mas tão forte, que você sabe que aquilo ali é Deus falando contigo. Né? Ou seja, é uma vontade de fazer grande demais, ou uma vontade de não fazer grande demais. Né? Então, se é algo que vai te trazer benefício, e você fica com o coração queimando para fazer aquilo ali, mano, eu entendi que é Deus falando comigo. Ou se é algo que eu, de uma certa forma, pode me trazer algum dano, algum prejuízo, e aquilo queima no meu coração para não fazer, mano, eu também sei que é Deus falando para mim não ir até ali. Assim como há pouco tempo, agora já recente, tem 3, 4 meses, eu estava me chateado no local onde eu estava prestando um serviço. E eu queria muito sair daquele lugar, porque eu estava vendo um bagulho errado demais, mano. Aí eu falei, não, cara, eu tenho que sair daqui, comecei a procurar outro emprego. Um amigo, entendeu? Que não precisa falar o nome que ele sabe quem é, entendeu? Ficou de arrumar uma parada pra mim, entendeu? E eu orei a Deus, meu coração queimou pra não ir.
Entendeu? Até que eu tentei uma, duas, tentei contra a vontade de Deus na minha vida. Na última tentativa, mano, eu saí de casa triste, deprimido, pra baixo. Tipo assim, eu falei, cara, minha vida parece que perdeu sentido do nada. Aí quando eu cheguei no local onde eu tava prestando serviço, aí eu entrei lá, aí eu sentei, aí fiquei olhando pro alto, pensando. Falei, pô, cara. E eu falei, pô, Senhor, o que tá acontecendo na minha vida? Pô, aqui tá acontecendo isso assim, 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 as pessoas, pô, não estão condizendo com o que era para ser. Aí foi quando Deus me queimou e falou, só vive o momento. O teu tempo aqui ainda não acabou. Aí eu comecei a chorar, o coração começou a queimar logo em seguida, o amigo que tava para arrumar esse me chegou. Aí eu falei, pô, mano, olha só, aconteceu isso, ele também entende, né, que também professa a mesma fé que eu. Eu falei, pô, cara, não vai dar pra mim sair daqui não. Não, tranquilo, irmão, tal. Aí a paz voltou, mano. Meu coração ficou em paz, fiquei tranquilo. Falei, caramba, mano. Então, eu aprendi como Deus fala comigo. Então, isso é intimidade. Porque, pô, se o pai tem 5 filhos, ele não vai falar com os 5 da mesma forma. Sim. Ele vai, com cada um ele vai falar de um jeito. Um ele vai falar mais brabo, o outro vai falar mais manso, o outro já vai falar mais ou menos. Vai falar com a linguagem que cada um entende, né? Isso aí. Entendeu? Voltando aí, de 2014 para cá, você era um cara que estava totalmente destruído, sem esperança. Em todos os aspectos. Não tinha nada, mas você lá no passado tinha falado, cara, eu só vou para Deus, né? O dia que eu largar todos os vícios. Largar tudo, ou seja, você já estava falando para Deus, já estava profetizando, falar, Senhor, eu quero ir, mas eu só vou quando largar. E aí Deus foi movendo o processo todo para tirar essa vontade de você, tirar esse desejo. Porque, cara, eu vou linkar um negocinho aqui que eu acho que tem alguma coisa a ver. Se também não tiver, só vou estar acrescentando. Quando estivemos visitando minha sogra agora, a gente descobriu que lá numa igreja lá, muito antiga da cidade, tem uma sala, e nessa sala, o nome dessa sala de oração é a bisavó da minha esposa. E aí linkamos que, tipo assim, cara, alguém estava orando durante muito tempo para que a descendência fosse uma descendência nos caminhos de Deus. Então, por que eu falei agora, lá da tua primeiro contato com a religião? Porque, querendo ou não, cara, as coisas que acontecem na nossa vida, nós somos resposta de oração de alguém. Sim, sim. Alguém lá atrás orou para que a gente vivesse inclusive, hoje. Inclusive, você falou, me fez lembrar um período, quando a minha mãe, assim que minha mãe começou a caminhar na igreja, minha mãe ainda fumava cigarro. Já não bebia tanto. Praticamente já não bebia, só fumava cigarro. Aí ela foi indo, tal, caminhando. Aí começou a se envolver mais e sempre fumando. Aí um dia ela falou, mãe, eu vou me batizar. Aí eu falei, mas pô, legal e tal. Aí ela, pô, mas só que tô fumando. Eu falei, mãe, vai, só vai. Porque eu tenho certeza que quando a senhora se batizar, a senhora vai largar o vício do cigarro. Já essa forma profecia na vida da minha mãe. Minha mãe foi, se batizou e largou. Aí a gente, ela começou a se frequentar mais, começou a se aproximar mais, começou a participar de mesa de oração. Aí lá no rumo de oração, teve ela, a minha mãe, a irmã Beth, que hoje eu perdi contato com ela, e o irmão Donias. Mano, eles ficaram um ano. Toda sexta-feira ia pro monte. Eu só fui saber que esse um ano que eles ficaram indo pro monte era em prol da minha libertação depois que eu me batizei. É justamente isso que você está falando. Exatamente, né? Lá atrás, minha mãe orou. Deus guardou a oração da minha mãe. Então, quando eu decidi receber aquela oração, Deus despejou tudo sobre a minha vida, a toda aquela oração que minha mãe tinha feito. Respondeu depois desse período todo. E como é que foi essa reconstrução da sua vida? Pô, cara, como eu falei, né? Naquela hora que, assim que eu aceitei Jesus e tal, eu decidi mudar, a conhecer Deus da forma que Ele realmente era. Mano, no dia seguinte, o que eu achei que seria... Falei, pô, não, vou chegar lá, vou aceitar Jesus. Pô, amanhã eu vou estar como? Zen, né? Não vou ter mais vontade de fumar, não vou ter mais vontade de fazer nada e tal. Pô, mano. Tudo aquilo que eu almejava largar começou a vir dobrado. Eu falei, que isso, cara, não acredito. Eu falei, não é possível. Sendo que eu já tinha tido esse tipo de experiência. Eu falei, não, isso aí vai ser diferente. Aí toda vez que dava vontade, eu ia lá, pegava, sentava, lia uma palavra, lia um versículo, aí eu orava, eu escutava um louvor,
Entendeu? E aos poucos, como eu costumo sempre falar, né, mano? É devagar e sempre. Entendeu? Só não pode parar. Entendeu? Porque tudo aquilo que você faz com energia muito grande, uma hora você cansa, e cansa muito. Então fica desgastante. E você desiste de continuar. Então é devagarzinho. Aí eu ia, orava, daqui a pouco dava vontade. Falava assim, eu não vou fazer, não vou. Aí eu começava a lembrar de tudo que eu passei, mano. De tudo que trouxe de mal pra minha vida. E na questão do... Só para poder ter um rumo na prosa, quando perguntou, né, o que mais te marcou na questão das drogas? Mano, o que me arrebentou nas drogas foi um dia eu acordei de manhã cedinho, papo de 6 horas da manhã. Aí fui pra cozinha, abri o armário, peguei o prato, cheio de pó, e dei um teco. E dei outro. Daqui a pouco minha filha, eu tenho uns passos vindo, peguei e guardei. Aí minha filha veio, segurou na meu short e falou, pai, tô com fome. Mano, aquilo ali acabou comigo, mano. Aquilo acabou comigo, brother. Me deixou arregaçado. Eu falei, que isso, cara? Foi onde eu falei, mano, preciso parar. Preciso parar. Primeiramente por mim, depois pela minha filha. Entendeu? Por que por mim, primeiramente? Porque se eu não me amo, não tem como eu falar que é uma outra pessoa, mano. Porque se eu tenho prazer em participar de algo que degrine a minha vida, que destrói minha imagem como pessoa, como ser humano, como profissional, como qualquer tipo de situação, pô, mano, eu não posso falar que eu amo a minha filha. Então, primeiramente, eu tenho que me amar no geral. Entendeu? Como é que eu vou falar pra minha esposa que eu a amo se eu tô gerando uma situação que tá acabando comigo? Tô entristecendo o coração dela, deixando ela mal, entendeu? Acabando com a minha saúde. Passo na rua, o pessoal olha e fala, pô, que é maluco ali, ó, pô, um vacilão. Mano, eu não me amo. Então, quando eu passo a me amar, eu me respeito mais, eu cuido mais de mim, entendeu? Eu zelo mais pela minha imagem, por quem eu sou, por quem eu vou mostrar ser para as pessoas. Entendeu? Uma vez eu ouvi um pastor lá da Nação Santa, ele falou assim, irmão, uma coisa que eu acho muito complicado e errado de certa forma, é quando a pessoa fala assim, não importa o que pensam de mim. Está errado. Porque na Bíblia me ensina que eu, agora me fugiu a palavra, que aquilo que eu, se vai causar escândalo de uma certa forma sobre a minha imagem, que eu não faça. Então, pô, cara, eu tenho sim que me preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim. Entendeu? É claro que, tipo assim, tem certas situações que, pô, mano, eu não posso abrir mão de certas coisas que vão me trazer benefício porque uma pessoa não gosta daquilo ali. Não, aí a história muda. Mas se é algo que vai gerar escândalo, que as pessoas vão me ver com maus olhos. Então, mano, aquilo ali eu tenho que... Não posso fazer. Entendeu? Então, nessa questão, eu falei, cara, aquilo ali acabou comigo. Entendeu? Me deixou destruidão. Aí, voltando para os tempos atuais agora, então, o que aconteceu, mano? Eu comecei a ter mais vontade de usar droga, né? Eu comecei a ter mais vontade de me prostituir. Entendeu? Aí eu falei, caraca, mano, o bagulho tá ficando pior. E começou a vir mais mulher, mais gente trazendo droga. Eu falei, caraca, mano, o bagulho tá complicado demais. Foi aumentando. E foi ficando pior, mano. Só que, como eu, em vez de eu partir pra cima do problema como eu fazia antes, eu comecei a me afastar. Eu comecei a procurar outras pessoas, comecei a ficar mais tempo sozinho. Mano, o ciclo de amizade que eu tinha, eu larguei todo mundo. É isso que eu ia falar, cara. Tem gente que acha que para mudar você não precisa mudar. Na realidade, para você mudar, você precisa realmente mudar o teu ambiente. Sim, sim. Mudar com quem você anda, mudar o que você assiste, o que você ouve. Às vezes mudar até o seu trabalho. Correto. Entendeu? Porque senão, cara, você continua ali tudo que está acontecendo que te leva a se estagnar ou estar errado, vai estar sempre ali, você vai querer. Mas é um exemplo que eu costumo usar sempre, que tipo assim, é um exemplo bem óbvio. Como é que um viciado em álcool vai parar de beber se ele trabalha vendendo bebida? Não tem como. Não tem como. Então ele tem que sair dali, ele tem que largar aquele tipo de serviço. Então eu, mano, abri mão de todo mundo. Até mesmo de certa forma da minha família. Porque nessa época, mano, pra tu ver como é que Deus faz tudo certo. Deus é top demais, mano. Minha mãe tava com a casa alugada em Muriqui. Então quando eu vi que aonde eu tava, as minhas amizades estavam me fazendo se aproximar de tudo aquilo que eu não queria,
Eu falei, mãe, vou ficar um tempo lá em Muriqui. Aí ela, não, vai pra lá, casa vazia, tá, pode ir. Quando eu fiquei 6 meses lá em Muriqui, sozinho. Todo dia eu descia, ia lá pras pedras, sentava na beira da praia, fazia meu devocional, orava, conversava com Deus. Entendeu? Aí subia pra casa, almoçava, daqui a pouco descia de novo, orava, ia fazer trilha, ia andar pela linha do trem à toa. Entendeu? E sozinho, mano, não fiz amizade com ninguém. Aí Satanás, ele sempre vai procurando um jeito de se aproximar de novo. Conheceu uma galera lá, mano. Até então a galera tranquila. Ah, maneiro e tal. Um belo dia, um maluco sentado na praça do Canidé, um maluco, ué, vamos fumar um? Falei, caraca, mano. Você não tinha nem percebido que os caras fumavam? Não, um maluco de boa. Não, já tinha andado de skate com ele algumas vezes lá em Muriqui, tinha trocado ideia com os caras por diversas vezes, e até então ninguém apresentou. Entendeu? Aí até como eu acho que eles se sentiram confortáveis com a amizade, ué, vamos fumar um? Aí eu falei, pô, mano, não, tranquilo. Entendeu? Aí peguei, subi pra casa e falei, pô, mano, não é uma galera que eu preciso no momento. Entendeu? E, mano, eu abri mão de um montão de parada. Entendeu? E Deus, devagarzinho, ele foi moldando. Ele foi criando as estratégias dele, entendeu? E eu fui deixando Deus me levar para onde ele queria que eu levasse. Comecei a aproximar mais de Deus, comecei a orar mais, e devocional, e leitura da palavra, e oração. Entendeu? E a questão dos vícios, da droga e tal, bebida, mano, aquilo ali cessou. Entendeu? Mas eu fiquei com como o Paulo disse, né? Um espinho na carne. Tinha algo em Paulo que, mano, acabava com a vida do cara. Ninguém sabe o que era, qual o espinho da carne de Paulo. Entendeu? E eu fiquei com essa situação. Então, esse espinho na carne que me acompanha até hoje é o que me faz estar cada vez mais próximo de Deus. Porque eu sei que, mano... Senão a gente acaba voltando ao eu sei que se Deus tira isso de mim, de uma certa forma, que eu posso até estar errado, mas creio que alguma coisa em mim vai esfriar. Entendeu? Então ele deixa aquela situação para eu poder lembrar sempre da onde eu devo estar, com quem eu devo estar. E como é que foi o seu casamento? Como é que foi conhecer a Letícia? Cara, foi tudo muito rápido, mano. Tipo assim, Deus trabalhou na minha vida tudo assim, ó. Muito rápido. Entendeu? Ele fez 11 anos, se pareceram dias. Quando eu fiquei em Muriqui não foram 6 meses, porque foi julho, agosto, setembro, outubro. Não, foram 2 meses que eu fiquei. Eu falei 6 meses, mas não foi 2 meses, porque eu voltei para a Nação Santa em julho. Aí fiquei julho, agosto. Em setembro, eu conheci... Na verdade, eu já conheci a Letícia antes. Quando eu ainda era doidão ainda. Fumava, bebia e tal. Mas eu só havia. Até então, não tinha interesse. Aí a parada começou a ficar mais séria entre eu e ela antes de eu entrar para a igreja. Foi no carnaval de 2014. Foi o meu último carnaval. A gente passamos junto o carnaval. Aí, pô, mano, eu saía de manhã cedo. Já passaram como casal? Não. Ela lá e eu aqui. Né? Tava solteiro, não tava com interesse de mulher nenhum. Não queria mulher, tava decepcionado com o relacionamento. Né? Só tinha arrumado mulher maluca. Eu falei, mano, vou dar um tempo pra mim. Eu vou me curtir, vou me amar, vou dar uns rolê. Né? E depois eu vejo o que eu faço com relação a mulher. Aí a gente fomos nesse carnaval. Pô, mano, eu tava bebendo muito ainda na época. Aí a casa estava cheia, aí na subida da escada assim, arrumei um chapatex, um forro de guarda-roupa. Aí eu botei no chão. E tô eu deitado, daqui a pouco eu cheguei agora, pisando no meu chapatex. Aí deitado assim, mano, só de sunga, eu não olhava assim pra cima. Falei, pô, mano, que essa mulher tá pisando na madeira? Pô, mostra passão ali, mano. Pô, tem que pisar aqui, cara. Aí daqui a pouco ela voltava da rua, pisar, mano. Tinha um espaço muito grande, eu não precisava lá pisar na madeira que eu tava deitado. Aí eu falei, caraca, mano, que zica. Mano, e todo dia, ela ficou lá 4 dias. Nesses 4 dias, ela pisava na madeira que eu tava dormindo, mano. Falei, mano, Mas como é que foi isso aí? Ela, você, como é que juntou tudo isso aí? Não, então, eu vou chegar lá, tu vai entender. Não, da casa de alguém? Não, a Letícia, ela é a sobrinha do ex-marido da minha mãe. Ah, tá. Então, minha mãe já conhece a Letícia, antes da Letícia ser minha esposa, ela já era amiga da minha mãe já há muitos anos. Agora viajavam junto, passeavam junto, frequentavam uma casa da outra e tal.
Quando eu vi a Letícia pela primeira vez, foi no aniversário do ex-marido da minha mãe. Entendeu? Aí quando ela chegou lá, mano, ele tava muito ruim, muito ruim. Chapado de cachaça. Aí minha mãe, nem, essa aqui é a sobrinha do Roberto, eu, prazer, ovelha negra da família. A apresentação dela foi essa. Aí ela me olhou assim, tá, e tava minha sogra, minha cunhada. Aí foi todo mundo assim meio, mano, e eu sempre esporrento. Aí tá, aí minha ex-mulher arrumou um problema comigo lá, eu dei uns berros com ela, agarrei ela pelo braço, saí carregando. Aí peguei minha cerveja na geladeira, botei no carrinho da minha filha e meti o pé. Aí passou esse tempo todo. Aí nesse carnaval, eu curtindo, tal, zoando, brincando. Mano, sem interesse de arrumar ninguém. Aí passou. Quando ela ficou sabendo que eu ia me batizar, aí ela já tinha interesse comigo no carnaval. Isso eu fiquei sabendo depois de a gente casado, que ela falou comigo. A tal de Chapatex. É, isso aí. Justamente porque ela pisava no Chapatex, porque ela achava que tava com um montão de mulher lá embaixo, no carnaval. Mano, eu só bebendo e pulando no carnaval, sem ter interesse nenhum de mulher. Aí, quando ela foi saber que eu me batizei, eu ia me batizar, aí minha irmã me ligou, nem, tô com a menina aqui porque eu falar contigo, eu falei, quem? Não conheço não. Aí Letícia, eu falei, que Letícia, cara? Filha da Lúcia, eu falei, que Lúcia? Ah, a cunhada da nossa mãe. Eu falei, Lúcia, a cunhada da nossa mãe. Ah, tá, a irmã do Roberto. E aí, o que tem? Então, a filha dela, pô, tá interessada em você, tá interessada nela não? Eu falei, pô, cara, não sei, não lembro quem é ela. Mano, eu tava cabendo no carnaval. Estava tão doido que você não lembrava. Aí ela, pô, vou te mandar foto dela. Mandou a foto dela, eu olhei, eu falei, Bateu a chave. maneirinha. Aí comecei a olhar mais a rede social dela, pesquisar, ver umas fotos de corpo inteiro, bateu a foto. Se ela já estava na igreja também? Ela já estava na igreja? Mano, a Letícia é crente desde criança. Ela já foi... Não, ela já estava na Nação Santa? Não, ela era da Universal. Ah, tá. Ela é obreira da Universal, já foi obreira da Universal, sempre frequentou a Universal. Aí eu comecei a conversar com ela e tal, aí ela... Eu falei assim, pô, tô sabendo que você vai se batizar, né? Eu falei, vou se batizar agora dia 23 de setembro. Aí ela, não, 21 de setembro. Que aí, 21 eu se batizei no domingo, aí 22 no culto de terça-feira, 23, que a gente começamos a namorar. Aí ela foi lá e tal, aí conversa daqui, conversa de lá. Aí eu falei, pô, mano, maneirinha, pessoalmente melhor ainda, né? Aí eu falei, pô, tal... Aí minha mãe, não, eu vou te dar uma carona. Aí eu olhei pra cara da minha mãe, olhou pra minha cara, só que tipo assim, aí quebrou aquele clima, daí foi embora. Aí na terça-feira, ela já foi no culto de novo. Né? Aí quando a gente ia sentar junto, a primeira vez sentou no meio, mano. Porque na Nação Santa, na época, ainda tinha aquele negócio do namoro no compromisso e tal. Aí tinha o anjo, que tinha que ficar ali pra poder não deixar ninguém fazer nada de errado. Ficar e tal. protegendo ali. Não. Aí... Tranquilo, aí minha esposa ficou meio assim e tal. Aí quando ela saiu, eu falei, pô, cara, e aí? Como vai ser? Vamos levar uma parada mais séria e tal? Ela, não, vamos sim, tá, vamos se conhecer melhor. Só que quando se conhecer melhor, mano, eu comecei a frequentar a casa dela. Logo em seguida, aí um mês eu já tava noivo. Aí, no caso, você namora 23 de setembro. Aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro casamos. Caraca. Pô, mas já se conhecia um tempão já, irmão. Não, a gente não se conhecia. Eu sabia que ela existia, ela sabia que eu existia. Ela já estava falando com você há muito tempo, irmão. Pô, eu falei, você já era relação de alguém há muito tempo, irmão. A gente conversando depois, teve tô lembrando isso aqui agora. Eu tava sentado na pedra, né? Pô, tava mais com um físico melhorzinho e tal, tava mais com um porte mais bonitinho. Aí eu subi numa pedra assim e mergulhei. Aí fiquei nadando e tal. Aí eu senti que ela me deu uma olhada diferente, nadou e veio na minha direção. Só quando ela veio na minha direção, eu peguei e saí, mas deixei a mulher no vácuo. Tá ligado? No vácuo do mar. Qual é, Zaca? Qual é, irmão? Porque, tipo assim, mano, eu não tava com interesse em mulher. Sim. Eu queria um tempo pra mim. Eu queria me curtir, me reconhecer, me reprogramar. Né? Aí eu saí e sentei na pedra onde eu pulei. Quando ela viu que ela ia sentar na pedra, eu peguei e pulei na água de volta. Né? Deixei a mulher no vácuo 2 vezes seguidas. Caraca, mano. Aí, tipo assim, ali ela já começou a rolar um certo interesse. Mas o medo dela por eu, pô, mano, ser alcoólatra, né? Então ela ficou, pô, cara... Acho que eu não vou, não. Já teve vivência, né? Quando ela da infância dela com o pai, cachaceiro, pô, cheirador, né? Então aquilo ali... Ela não queria que você... Não queria ser isso na vida dela. E aí quando ela descobriu que você ia se batizar, irmão? Aí uma parada que deixou ela mais tranquila em relação à bebida comigo, porque ela viu que mesmo eu bêbado, 24 horas praticamente, eu era um cara muito tranquilo, mas sempre fui muito tranquilo.
A minha onda era, eu ficava doidão quando eu vi que eu tava no meu limite. Eu caçava um cano, deitava e dormia. Não era um cara de ficar arrumando confusão, brigando com ninguém, não armava caô dentro de casa. Diferente de, pô, a gente vê os caras doidão e bate todo mundo, toca terror. E tem um dia que a gente tava indo pra cachoeira. Aí ela viu, mano, eu doidão, mas eu cuidando da minha tia, da mãe dela, preocupado. Pô, não pisa aí não, que vai escorregar, vem por aqui. Aí, segurando todo mundo, aquele aí fala, pô, cara, o cara é maneiro. Mas só o problema é que ele bebe. Né? Se Deus mudar isso, irmão, acabou. Se Deus tirar essa cara. Aí quando ela ficou sabendo que ia me batizar, mano, a mulher ficou como? Pô, o coração acelerou. Falou, não posso perder a chance. Quantos anos de casado? 11. Caraca. Na verdade, vamos fazer 11 dia 5 de fevereiro. Na verdade, eu queria que meu aniversário de casamento fosse junto com o meu aniversário de idade. Só que a única data que tinha na época era dia 5. Falei, então bota dia 5 mesmo, então. Então tá bom. Já que não tem outra data, vai essa daí. Vai essa daí mesmo. Pode ficar salvo. Seu aniversário é quando? Teu aniversário é quando? 3 de fevereiro. 3 de fevereiro, gente. Ó, churrasco, hein? Tá pertinho. Pertinho. Falta Irmão, pouco. Pra gente já encaminhar pro nosso encerramento, eu sei que tem muita história e não dá. Pô, mano. Isso a gente tá contando circulando, porque se eu for levar mesmo... Na linha do tempo mesmo. Na linha do tempo, muita pode coisa... botar aí uns 50 episódios de podcast. Entendeu? Recentemente... Por que eu vou falar? Porque às vezes a gente acha que Deus não tem mais nada a fazer na nossa vida e Deus sempre nos surpreende. Cara, sempre tem. Você tentou tirar sua vida 5 vezes e uma das outras vezes que você não tentou... 3 dessas eu já estava na igreja, só para ressaltar. E uma que você não tentou, que foi recentemente quando tentaram te assaltar. Sim. Num carro não tão chamativo. Pô! Numa situação... Enfim, o cara queria só a tua aliança e te deu quantos tiros no rosto? Tentou dar 3. Tentou dar 3 tiros. Conta 3 pra gente essa história aí. Isso foi... Agosto? Agosto, dia 12... agosto... Não, setembro. Porque outubro é mês das crianças, né? Agosto, setembro, foi um mês antes do mês das crianças. Foi setembro, dia 12 de setembro. Tava indo trabalhar normalmente, como eu sempre vou, pelo mesmo caminho de sempre. Volta de umas 6h40 da manhã. Eu entrei ali na Rua Paraíba. Antes que pra mim faz divisa com o Pavuna aí de São João. Aí eu tô vindo normal e um carro na frente com uma velocidade mais lenta. Aí ele freou demais no quebra-mola. Quando eu fui acelerar, eu escutei os caras... Perdeu. Aí eu... Irmão, achei que fosse algum colega. Não relaxei pra situação, não... Tava a cabeça longe, tava meio pensando em outras paradas. Aí quando me xingou, que eu falei, pô, mano, que eu olhei assim... O cara tava já com 32, mano. 32, o cara tava intacto, lindo, brilhando. Não sou armeiro, não tenho arma, mas gosto, admiro. Você então, percebeu que a arma tava perfeita. Pô, mano, no estado que ela tava, pra ela ter falhado, foi só Deus mesmo que não permitiu, não tem outra explicação. Ah, meu irmão. Aí eu sentado no carro aqui segurando o volante, aí eu olhei pro lado assim, ele perdeu a aliança, que eu tava com a mão assim no volante, então a aliança tava exposta. Eu perdi a aliança, falei, cara, a aliança não sai. Não sai. Aí ele vai, sai, não sai. Eu falei, bom, se tu conseguir tirar, é tua. Aí antes que eu botei a mão pra fora assim, ele, irmão, tira a aliança, tira. Eu falei, cara, a aliança não sai, irmão. Aí ele em cima da moto, eu peguei, olhei bem dentro do revólver, assim, que o revólver dá pra tu ver se tá municiado. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, mano, tá completa, não tá faltando uma. O que ele apertar ali vai sair, mano. Aí eu comecei a tentar tirar no dente, assim, puxando o dente, puxando e olhando pra arma. Aí ele saiu e foi pro carro de trás. O da frente, que tava na moto, o piloto, veio pro meu lado. Aí ele, meu irmão, tu acha que eu tenho coragem de dar um tiro também? Eu não tô armado, que foi mostrar a pistola. Aí eu falei, cara, a aliança não sai, irmão. Já falei pra vocês que não sai. Se vocês conseguirem tirar de vocês, pode levar aí, pô, mas não sai, tá vendo que não sai, ó. Aí o cara, pô, aí começaram a ficar meio agoniado, tá demorando muito já, né, o assalto, que tem que ser tudo rápido. Aí eu peguei, botei as 2 mãos no volante e relaxei. Eu falei, senhor, tá nas tuas mãos, pai. Tá nas tuas mãos, Deus. Seja feita a tua vontade. Só que eu falei em voz bem alta. Aí eu senti que o piloto, ele deu aquela relaxada. Aí eu continuei orando. Eu falei, senhor, tá nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Relaxei. O maluco voltou pra frente do carro de novo. E começou a chamar, ué, cara, vambora, a aliança do cara não sai. Eu vou matar ele. Aí eu peguei, botei a mão assim, fechei o olho e fiquei esperando, mano. Só esperando. Aí ele botou bem perto da minha mais próximo da minha cabeça e puxou 3 vezes. Aí fez clique, clique, clique. Os 3 cliquezinhos. Aí ele pegou e... Aí, pô, mano, na hora que ele apertou, fez o biroclique, mano, sou ser humano. Cada um reage de uma forma diferente. Eu, na hora,
urinei nas calças, mano. Eu já tava esperando o pior, pô. Ele pegou, montou na moto e partiu. Eu fiquei meio assim um tempinho ainda, respirando. Eu falei, caraca, mano. Eu falei, Senhor, por que mais uma chance? Por que mais uma chance? Eu só conseguia perguntar isso pra Deus. Por que mais uma chance? Aí cheguei no trabalho, conversei lá com a minha rendição, ele, na hora, pô, cara, o que aconteceu contigo? Tá pálido. Eu falei, mano, quase morri agora. Aí contei o fato pra ele ocorrido, aí paramos pra tomar um café, pau. Aí eu falei, cara, eu não sei por quê, mas eu não consigo ter raiva do cara que tentou me atirar em mim, mano. Aí ele pô, eu falei, mano, eu acho que o livramento não foi nem pra mim, foi pra ele. Eu acho que de alguma forma Deus me usou na vida dele pra mostrar o que Deus é capaz de fazer na vida daquele que o ama. Porque, pô, mano, a arma do cara tava perfeita. Não tinha nada que pudesse fazer aquela arma falhar. E ele ouviu na hora que eu clamei a Deus. Que eu pedi socorro a Deus. E Deus me socorreu. Então, mano, a cabeça dele cara deve estar pensando até agora em Deus. Aí, bom, uma parada que eu preciso falar sempre também, mano. Eu, hoje em dia, eu não quero entender o que Deus tem pra minha vida. Eu só quero viver. Porque eu sei que o que Ele tem é infinitamente maior e melhor do que eu tenho pra minha vida. Entendeu? Amém. É aquele negócio, eu também estou esperando saber o que sou fã de Deus na tua vida, eu estou esperando o que Ele tem pra sua vida, porque, meu irmão, não dá pra ser coisa pequena, não. Impossível Deus ter te livrado e te guardado tantas vezes para ser algo muito pequeno. E, cara, ó, um lance também bem doido. Quando eu casei com a minha esposa, antes de a gente ter relação pela primeira vez, a gente fizemos uma bateria de exame muito grande. De tudo. Desde de resfriado a todos os tipos de DST. Você usou seringa também? Não. Não cheguei a usar porque eu não achei alguém que me desse. Entendeu? Mas se eu tivesse achado, eu teria tomado também. Entendeu? Então a gente fizemos essa bateria de exame muito grande. Entendeu? Pô, mano, pela vida sexualmente ativa que eu tinha. Pela vida promíscua que você teve. Pô, meu brother, já era pra mim estar com todas as DST e inventado uma nova. Entendeu? E, pô, mano, nada, zero. E aí você teve reconstrução na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Hoje quem conhece o Zaca sabe que ele é um cara habilidoso com as mãos, 1001 utilidades, o pessoal do passado, o famoso bombril. Tá ligado. Né? O cara que faz... É o serralheiro, é o marceneiro, é o pintor, tem um cara que eu peço um serviço pra ele que ele me chama de MacGyver. Isso aí. E aí você também foi reestruturado, reconstruído na sua área sentimental, na sua área emocional. Pô, como foi, mano? Irmão, como foi? Deus escreve certo por linhas certas, irmão. O tempo dele é perfeito. E eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo aqui, para essa câmera aqui, que de repente se encontra numa situação igual você já se encontrou, no fundo do poço, destruído, sabe? Eu vou usar, que eu usei em um episódio aí, vou usar a mesma frase. Posso usar, Bruno? Posso? Perfeito. Ao mesmo tempo que você vai falar para essa câmera aqui, para quem está ouvindo, essa mensagem é como se ela fosse, se você estivesse falando para o Zacarias do passado. Aquele cara lá que achava que quando a filha puxou o short, aquele cara lá que teve 2 desmaios, aquele cara lá que achou que não fosse mais viver, hoje, ouvindo o Zacarias do presente, falando para o Zacarias do passado, cara, você conseguiu. Aquele cara que tentou se matar 5 vezes. Aquele cara que tentou se matar algumas vezes. Então deixa esse recado aqui para quem está assistindo lá em casa, porque assim, esperança existe, jeito existe. Você foi um cara que largou tudo sem precisar de um centro de reabilitação. Tem gente que vai precisar do apoio de um centro, sim. de um psicólogo, de um médico, mas não adianta nada todo o apoio que você tiver na vida se não tiver o principal. Um exemplo que eu uso muito é a dipirona. Eu tomo a dipirona de 1 grama, faz efeito em mim em 1 hora, 2 horas. Às vezes você toma a mesma dipirona, não quer dizer que ela não vai fazer efeito, mas ela pode demorar mais, 4, 5, 6 horas. Entendeu? E mesma coisa, já encaminhando já deixando um recado para o pessoal que se identificou de uma certa forma com tudo que eu passei, que eu vivi. Cara, primeiramente, se ame. Se ame ao ponto de você ter medo de prejudicar a sua saúde, de você ter medo de prejudicar a sua imagem,
Se ame ao ponto de, primeiramente, Deus ser o suficiente na sua vida e você ser suficiente para você. Porque quando você se ama a esse ponto, você consegue entender as outras pessoas, você consegue amar as outras pessoas, independente da atitude que elas têm, do jeito que elas agem, porque somos pessoas diferentes. E questão dos vícios, cara, quando você se ama de verdade, você não vai querer colocar dentro de você algo que pode te matar. Que pode te matar fisicamente, moralmente, socialmente, de todas as formas possíveis. Entendeu? Então, se ame. Se ame acima de tudo. Que o amor próprio é o mais importante, que foi o mais importante que me ajudou a chegar onde eu estou hoje em dia. O amor próprio. Meu amigo, muito obrigado por compartilhar a sua história conosco. Muito obrigado por compartilhar a sua história com quem está nos assistindo, com quem vai nos ouvir. Já queria falar para vocês, eu falo para essa câmera aqui, pode falar para essa? Gente, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação de cada vídeo que sai lá. Também vai lá no nosso Instagram, segue a gente, curte, comenta, compartilha com geral. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até o final. Gente, mais uma vez ouvimos uma história maravilhosa, um testemunho de vida incrível, de transformação, de reconstrução. E como eu costumo falar, se a vida é tão enrolada, por que o seu podcast não pode ser? Até a próxima. Aí sobe a vinhetinha, sobe... Irmão, e aí, o que você achou? Pô, top demais.